Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E o vídeo de hoje é especial. É um vídeo especial porque ele vai falar de 5 características das pessoas que tendem a se recuperar mais rápido de um processo de adoecimento. E são características relacionadas à maneira de pensar e à maneira de se comportar. Eu sei que existem quadros, como por exemplo, quadros depressivos, quadros de dor, em que a pessoa tem muita dificuldade de ter um pensamento que a ajude, porque ela está em sofrimento. E é por isso que os quadros precisam de ajuda profissional, porque muitas vezes o paciente tem dificuldade de mudar maneira de pensar e de se comportar. Aqui eu quero enfatizar isso inicialmente, porque a gente não pode desconsiderar essa possibilidade. Mas quais são essas 5 características das pessoas que melhoram mais facilmente ou tendem a ter menor sofrimento quando enfrentando algum quadro importante? A primeira característica é que elas costumam fazer um detox daquilo que elas leem e veem. São pessoas que costumam dar uma filtrada naquilo que estão absorvendo a respeito dos seus quadros para não ficarem sendo alimentadas pela parte destrutiva, pela parte que piora um quadro, quando se está enfatizando o tempo todo a doença, a piora e a gravidade. Esse filtro de informações, esse filtro daquilo que eu coloco dentro de mim, da minha mente, dos meus ouvidos, ele é extremamente importante. Por quê? Aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente alimenta a nossa mente, tem a ver com a maneira como a gente também enfrenta as coisas. E isso faz muita diferença, porque dependendo de quem você ouve, muitas vezes é uma pessoa muito próxima, que talvez esteja projetando em você os medos dela, isso pode te piorar. E isso é uma característica que a gente vê muito em algumas pessoas que melhoram mais rápido, porque elas tendem a deixar de ouvir algumas coisas que não vão contribuir muito para a melhora. E eu incentivo você a fazer isso. A segunda característica que faz diferença é o fato da pessoa se desconectar mais facilmente. Pessoas que se desconectam mais facilmente, e eu estou falando de desconectar-se das redes sociais, da influência das informações aleatórias que ela recebe, tendem a ficar melhor. Por que elas tendem a ficar melhor? Porque ao mesmo tempo que a rede social pode ser muito positiva, que você pode receber informações de ajuda ou até coisas engraçadas que te arrancam aí sorriso, te arrancam riso, também vem muita crítica, vem muita pressão, vem muita exposição a informações de violência e violência em todos os sentidos, e isso tem uma influência na maneira como nós nos sentimos. Pessoas que se desconectam mais, que elas que comandam a hora que elas vão olhar no celular, uma rede social, e não são comandadas pela vontade o tempo todo de estar olhando, elas ficam melhor. Porque no momento que a pessoa não está conectada ali o tempo todo no celular, ela tende a estar conectada com pessoas, com situações em que ela executa algo, às vezes com seus animais de estimação, fazendo alguma coisa que torna o dia mais produtivo e mais útil. Desconectar-se mais facilmente fala sobre a pessoa não estar dependente daquele estímulo e que ela tem outras coisas na vida que a preenchem e que também são importantes, e que ficar muito tempo conectada não vale a pena. Aquela pessoa perde. Quem se desconecta mais fácil tem mais facilidade de ficar melhor, porque não é comandado pelas notificações. Isso é muito significativo, a gente tem muito a falar sobre isso, especialmente hoje em dia com a quantidade de estímulos que a gente tem. Então aproveito essa segunda característica que facilita a melhora para incentivar você
a conectar-se apenas quando você determinou que é o seu melhor horário, mas não para fugir de coisas, para fugir de situações ou mesmo de pessoas, né? Para que você se conecte com aquilo que faz você sentir a vida acontecendo. Isso tem a ver com conectar-se com pessoas que fazem bem para você, com os seus pets, com seus animais, com as suas plantas e com a própria contemplação do dia, né? Isso faz muita diferença. A pessoa que trata a proposta de mudança em um tratamento como uma oportunidade de viver melhor e não como uma punição para ela tende a ter um progresso com maior facilidade. Muitas pessoas enxergam um diagnóstico como uma forma de punição e enxergam também aquilo que é proposto para melhora como uma coisa muito pesada. Nossa, tenho que fazer isso agora. Nossa, tenho que comer melhor. Agora estão dizendo que eu tenho que fazer exercício. Que saco que eu tenho que fazer essas coisas. Agora eu vou ter que fazer tudo isso para ver se eu melhoro. Ah, eu mereço isso mesmo, fiz tanta coisa errada, eu tá merecendo isso daí. Ela enxerga como punição ou como um peso muito grande. Esse olhar, essa maneira de visualizar e de encarar a situação pode prejudicar muito a maneira como você vai absorver as informações e como o seu corpo vai reagir às coisas que você vai fazer. Porque tem uma autopunição e uma culpa envolvida na mudança que você precisa fazer. Isso é muito pesado. E para quem está em sofrimento, a pessoa não precisa de mais peso. E essa parte do olhar, de como eu posso visualizar tudo isso, é algo que você pode fazer. E é uma proposta que eu faço a você se você tem esse olhar de peso e não um olhar de oportunidade de mudar a forma de fazer as coisas, de oportunidade de melhorar ativamente a minha qualidade de vida. Eu sei que muitos quadros, como eu falei no início, dificultam você pensar isso, dificulta pelo próprio processo. Mas a gente pode reverter isso, começar a olhar de uma forma diferente. E quando eu olho de uma forma diferente, eu passo a não sentir o mesmo peso que eu sentia antes no processo. As pessoas que tendem a melhorar mais facilmente, elas se distanciam do discurso de vitimização, mesmo que elas conheçam a história e tenham entendido que a maneira como ela foi criada, que a relação com os pais, o local que ela esteve, que influenciou o diagnóstico atual, porque a gente sabe que em quadros psiquiátricos, por exemplo, a história de infância tem uma relação muito direta, né? Alguns sofrimentos físicos também. E aí, conhecer isso pode fazer com que algumas pessoas tenham um discurso de, tá vendo? Olha como foi triste, olha como eu sofri, é por isso que eu estou assim hoje. E dependendo da maneira como isso tá aí dentro, né, como a pessoa processa e elabora, isso pode ser um peso ou não. Conhecer a própria história, entender a influência do ambiente na genética, na manifestação dos quadros, é muito importante para você ter clareza de tudo o que está acontecendo. Mas você pode usar esse conhecimento de duas formas. E as pessoas que tendem a melhorar mais rápido, elas saem de um discurso mais vitimizado, né, que coloca ela numa situação de ter sido alvo das pessoas e por isso ela está assim, e passam para um lugar de, peraí, eu estou entendendo. Eu entendi o que aconteceu, eu entendi que eu tenho algumas coisas que vivi que poderia não ter vivido, né? Não precisava ter vivido, mas vivi. Ok, o que eu faço com isso agora? Tenho que fazer terapia? Eu tenho que falar com quem? Eu tenho que fazer o quê? O que eu posso mudar na minha maneira de pensar no meu dia a dia? O que eu estou fazendo todos os dias que, na verdade, eu estou repetindo um ciclo e repetindo exatamente o que a minha família faz e que foi adoecedor?
o que eu já sei que foi adoecedor, eu estou fazendo a mesma coisa, o que eu faço com essa informação? Isso faz toda a diferença, porque você pode utilizar a informação e o esclarecimento para a sua transformação ou para um discurso que deixa você no mesmo lugar. Então essas são 5 características que fazem muita, mas muita diferença. E se você se identificou com alguma delas, né, ou com algumas delas, não precisa pensar, nossa, eu sou assim. Eu não vou mudar. Comigo sempre funcionou assim. Não. Mais uma vez, esse é um momento de pensar, de adquirir informação e usar a seu favor. E é essa a minha proposta para você. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a pensar um pouco mais e conhecer as características das pessoas que melhoram mais rapidamente, que tendem a reduzir o sofrimento em um processo de melhora da vida, de redução de sofrimento, e que isso ajude você. E se você acredita que pode ajudar outras pessoas, compartilhe esse vídeo, clica no curtir e inscreva-se aqui nesse canal e eu aguardo você em nosso próximo vídeo. Até lá!